Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao canal Teologia Anderson Machado. A dica de leitura que eu tenho para vocês neste vídeo é o livro O Calendário da Profecia. O autor é o saudoso Antônio Gilberto. Esse livro fora publicado pela editora CPAD, O Calendário da Profecia, conhecendo o fim dos tempos e o tempo do fim. Esse livro narra os fatos escatológicos de uma forma clara e de fácil entendimento para o leitor e estudante da Bíblia. Aqui você encontra o estudo sobre o que a Bíblia ensina sobre as profecias do fim dos tempos em uma ordem cronológica, ou seja, na ordem que cada fato irá acontecer. O livro é repleto de referências e possui uma visão bíblica totalmente pentecostal. Este livro é um livro que você pode ver, ele é fino, ele não é um livro muito grande, ele possui 141 páginas, mas não se iluda com isso. São poucas páginas, mas o Dr. Antônio Gilberto traz aqui um conteúdo profundo e abençoado. Na minha opinião, um dos melhores livros que eu já li sobre escatologia, a doutrina do fim dos tempos. Vamos aqui estar abrindo e mostrando para vocês. Esse livro começa com essa folha de rosto. Eu gosto sempre de anotar nos meus livros aqui, quando eu comecei e quando eu terminei a minha leitura. Eu li ele mais ou menos um mês. Olha só, depois dessa folha de rosto, nós encontramos aqui uma pequena ficha catalográfica. Depois vem já com o sumário. Ele é dividido em 11 capítulos, 11 assuntos, sendo eles a vinda do Senhor Jesus. O segundo capítulo é o estado intermediário dos mortos. O terceiro, o arrebatamento da igreja. O quarto capítulo fala sobre o anticristo e o seu domínio. O quinto fala sobre a grande tribulação. O sexto, sobre o julgamento das nações. O sétimo vai tratar do milênio. O oitavo vai falar sobre a última revolta de Satanás. O nono fala sobre o julgamento final dos mortos ímpios. E o 10º fala sobre o eterno e perfeito estado. E finalizando no capítulo 11, um sumário geral dos eventos escatológicos. Quando nós abrimos aqui, nós encontramos aqui, olha só, o índice das abreviaturas usadas neste livro. E aqui tem, ao invés de ter aqui um prefácio, nós temos uma palavra do autor falando acerca deste livro. O autor, saudoso Antônio Gilberto, que na minha opinião foi um grande homem de Deus que já não está mais entre nós, porém ele ainda é, devido aos seus escritos, os seus ensinamentos, uma das maiores autoridades teológicas que já existiu na nação brasileira. Olha só a introdução que o Dr. Antônio Gilberto ele faz desse livro. São 6 páginas de introdução. Olha só, falando aqui sobre a falta da afinidade do crente com o Espírito Santo, a falsa aplicação do texto bíblico nos seus variados aspectos, conhecimento bíblico desordenado, conhecimento especulativo, a ação deletéria e vergonhosa de falsos ensinadores. Olha só, fala aqui sobre, na segunda parte, fala sobre posicionamento da escatologia no campo doutrinário. Ele vem falando sobre diversos assuntos. O terceiro aqui, na terceira parte da introdução, fala sobre as doutrinas escatológicas. Nessa introdução, ele prepara o leitor para compreender de forma bíblica as doutrinas e as profecias do fim dos tempos. Hoje em dia, como diz aqui, olha só, no final do livro, diz assim, na parte de trás, muitos se intitulam videntes, astrólogos, magos, adivinhos, futurólogos ou profetas, todos a serviço da credulidade de uns e da sede da verdade de outros quanto ao seu próprio futuro ou o futuro do mundo e da humanidade. Em meio a essa multidão de crédulos e falsários, o fiel cristão precisa conhecer o que lhe reserva o futuro para responder
essas e outras importantes perguntas sobre as últimas coisas, o pastor Antônio Gilberto escreve o Calendário da Profecia, um verdadeiro tratado de escatologia. E ele vai explicar, falar sobre essas falsas doutrinas, esses falsos mestres, como você não entrar por esses enganos através dessa maravilhosa introdução de 6 folhas. Depois nós entramos aqui no capítulo 1, a vinda de Jesus. Podemos observar que esse livro também ele possui uma letra num tamanho bem grande, uma letra num tamanho bem agradável e uma letra negritada, facilitando assim a nossa visão e a nossa leitura das palavras do texto desse maravilhoso livro. Além de tudo aquilo que nós já lemos no índice, aqui neste livro você também irá encontrar no conteúdo do livro a resposta quanto ao arrebatamento, se o arrebatamento é antes, durante ou depois da grande tribulação, é uma grande dúvida entre os estudantes da Bíblia. Esse livro também irá tratar sobre as 4 ressurreições de mortos que a Bíblia menciona. Aqui nós estudaremos a Batalha do Armagedon. Também falará nesse livro sobre o Tribunal de Cristo. Esse livro também, no seu conteúdo, você encontrará estudos sobre as bodas do Cordeiro. Aqui também falará sobre o destino da alma depois da morte. Qual é o destino da alma? Fala sobre o destino da alma antes da ressurreição de Cristo e depois da ressurreição de Cristo. Neste livro, você também vai estudar sobre o retorno dos judeus para Israel e a conversão dos judeus durante a grande tribulação. Falará também sobre a reconstrução do templo lá em Jerusalém. Falará sobre o governo do anticristo, o falso profeta, sobre os 7 selos, as 7 taças, as 7 trombetas, finalizando falando como será depois do milênio. Este livro é um livro maravilhoso. Eu indico para que você adquira e possa ler, juntamente com ele, outro livro do doutor Antônio Gilberto, que é esse aqui, o Calendário da Profecia. Estarei deixando na descrição desse vídeo o link para você clicar e assistir o vídeo que eu falo sobre este livro aqui, Daniel e Apocalipse. Quer aprender sobre as doutrinas e as profecias dos últimos tempos, na verdade bíblica mais pura possível? Compre, adquira esses 2 livros, o Calendário da Profecia e Daniel e Apocalipse. Eu tenho alguns outros livros do Antônio Gilberto, que também eu já fiz a apresentação aqui no meu canal. O link para assistir esses vídeos estará na descrição. Se você ainda não é inscrito nesse canal, onde nós não apenas apresentamos materiais para você conhecer, adquirir e abençoar a sua vida e seu ministério, se você for um obreiro do Senhor, aqui também nós apresentamos pregações, ensinos bíblicos, teológicos e muito mais. Se você não é inscrito, eu lhe convido a se inscrever nesse canal. Se esse vídeo foi bênção para a sua vida, deixa o seu like, compartilha nas suas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.